Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Os Deuses da Destruição é uma das classes de personagens mais hypadas de Dragon Ball. Até o tão querido e adorado Bills faz parte dessa galera aí. Mas e se eu dissesse pra vocês que os Deuses da Destruição são muito superestimados pela fandom de Dragon Ball e que na verdade eles podem ser muito mais fracos do que você pensa? Isso não é exagero meu, tem muitas evidências disso na história de Dragon Ball Super e nesse vídeo eu vou te explicar isso daí. Pega a sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta! O primeiro contato que nós tivemos com os Deuses da Destruição foi na aparição do Bills, que demonstrou um altíssimo nível de poder no início de Dragon Ball Super e até hoje é um dos personagens mais queridos e hypados da franquia Dragon Ball. É um fato que quando o Bills apareceu, ele era um grande obstáculo a ser superado e ele estava anos-luz dos outros guerreiros da série, como Goku e Vegeta. E isso fez a galera gerar muito hype no Bills. Ele ganhou um grande respeito na fandom. E nós descobrimos que o Bills pertence a uma classe de divindades chamada Deuses da Destruição, que por serem, entre aspas, iguais do Bills, foram muito hypados também. Assim foi colocado o patamar de poder entre os fãs, o tal nível Deus da Destruição. Mas então beleza, passou-se aquele arco da Batalha dos Deuses, renascimento de Frieza, torneio entre o universo 6 e 7, e chegou o arco Zamasu, ou arco Goku Black. Até aí, o tal nível Deus da Destruição parecia intocável, mas foi lá pro final desse arco que esse nível começou a ser teoricamente alcançado, e muita pouca gente percebeu. Quando Goku e Vegeta fizeram a fusão Potara e trouxeram de volta o Vegito na luta contra o Zamasu, no capítulo 23, foi colocado um diálogo insinuando que Vegito Blue seria mais forte do que o Bills, diálogo esse do Shin, o Supremo Senhor Kaiô. Essa fala aí foi bem polêmica, todo mundo duvidou muito acerca dessa afirmação, duvidando se seria algo realmente verídico ou se só uma frase de efeito, um engano do Supremo Senhor Kaiô, que, convenhamos, não é a dos mais inteligentes, além de também, teoricamente, nunca ter visto o poder total do Bills. Até mesmo vários tradutores traduziram de forma diferente essa fala, alguns puseram pontos de exclamação, interpretando como uma afirmação. Já outros puseram um ponto de interrogação, interpretando como uma dúvida. Então ficou-se essa dúvida. Vegito Blue era ou não mais forte do que o Bills? Já tinha aparecido um guerreiro mortal mais poderoso do que ele? O arco Zamasu acaba e inicia-se o arco do Torneio do Poder. E no início desse arco, no capítulo 27, o Bills se envolve em uma luta-treino com o Vegeta, onde a princípio ele brinca com o Saiyajin. Mas então tem uma hora em que o Vegeta repentinamente ultrapassa o poder que o Bills estava usando naquela luta e acerta um golpe nele. E aí o Bills fica irritadinho e atinge um ataque mais poderoso no Vegeta. Depois de vencer, o Bills diz que se fosse em outro universo, talvez o Vegeta se tornasse um deus da destruição. Essa afirmação do Bills significa que o Vegeta Super Saiyajin Blue no início do arco do Torneio do Poder já tinha alcançado o nível de um deus da destruição. Mas claro que ele não estaria entre os mais fortes deles, mas em um nível mediano ou baixo. Além disso, todo esse conjunto de cenas no capítulo 27, com o Vegeta fazendo o Bills ficar um pouco mais sério, e o Bills dando essa afirmação de que ele já está no nível de alguns Hakaishins, tudo isso me faz acreditar na afirmação do Shin de que o Vegito Blue era mais forte do que o Bills, já que a fusão aumenta absurdamente o poder das pessoas que usam essa técnica. Então, se o Vegeta, mesmo que por um momento, foi capaz de surpreender o Bills e atingir um ataque nele ao ponto de deixar o Hakaishin nervoso, eu posso sim acreditar que uma fusão que soma o poder dele com o do Goku e multiplica esse poder a níveis absurdos poderia sim superar o poder do Bills, mesmo que a diferença não fosse tão grande.
Bom, mas aí conforme o arco do Torneio do Poder vai avançando, o nível Deus da Destruição vai se tornando cada vez menos distante, já que aparece Jiren, que é mais forte que o Belmont, o Hakaishin do universo dele. E como vimos na batalha entre os deuses da destruição nos capítulos 28 e 29, Belmont está longe de estar entre os Hakaishins mais fracos. Pelo contrário, ele deve estar entre os 3 mais fortes, provavelmente. E no final do Torneio do Poder, o Goku, com o instinto superior completo, superou o Jiren. Então isso significa que o Goku, no fim do Torneio do Poder, já superou o nível Deus da Destruição, ou ao menos o nível médio dos Hakaishins. Sendo mais forte do que Jiren, Goku já deveria ser no mínimo mais poderoso do que 9 ou 10 dos 12 Hakaishins. Isso pelo menos, hein, galera? Claro que apesar disso, restou aquela dúvida sobre o poder do Bills. Afinal, ele provavelmente era o mais forte entre os outros deuses. Mas algumas outras pistas foram sendo dadas, evidenciando que até mesmo o nível do Beerus não estava tão distante assim. Primeiro, vimos isso no filme Dragon Ball Super Broly, onde foi dado para nós algumas pistas de que Broly era mais forte do que o Bills. Isso porque após ele ser vencido por Gogeta, o Bills ficou bastante aliviado, o que pode significar que ou ele não poderia vencer o Broly no máximo, ou ele teria muito trabalho nessa luta, com o risco de perder. E também nesse filme, o próprio Goku disse que achava que o Broly poderia ser mais forte do que o Bills. E lembrando que o filme Dragon Ball Super Broly foi criado para ser encaixado no mangá de Dragon Ball Super. E no mangá, o Goku viu o Bills usando o poder máximo dele na luta contra os deuses da destruição. Então, o Goku viu o poder máximo do Bills, e mesmo assim disse que o Broly pode ser mais forte do que ele. Outra pista de que o Broly pode ser mais forte do que o Bills é que ele ficou um pouco assustado quando viu o Saiyajin lendário no planeta dele em Dragon Ball Super Super Hero. Mas aí já é algo mais cômico, que pode não significar tanto assim. Mas deixando o Broly um pouco de lado, no arco Moro teve uma cena que pode ser uma pista de que o Moro também era mais forte do que o Bills. Isso acontece no capítulo 66, quando o Moro já tinha se fundido à Terra e o Bills se propõe a ajudar o Goku. Reparem que ele fala em ajudar o Goku, que não é o mesmo de derrotar o Moro sozinho. Essa fala dá a entender que ele lutaria junto com o protagonista, o que pode significar que ele não poderia vencer o vilão sozinho. E algo que também pode dar a entender isso é que na fala seguinte o Bills diz que isso tinha que ser resolvido rápido, ou então ele viraria chacota entre os deuses. Aqui ele pode estar querendo dizer que ele precisar lutar junto com um mortal poderia causar essa vergonha. Mas é claro que tudo isso que eu tô falando a respeito do Moro é tudo teórico, hein, galera? Há algumas formas de interpretar essas falas, mas eu acho que é no mínimo algo a se pensar. De qualquer forma, Moro, no auge, provavelmente era superior a Jiren, ou estava em um nível muito próximo, o que significa que Beerus com certeza não venceria ele com facilidade. E agora no arco Granola, o nível de poder subiu ainda mais. Goku aperfeiçoou ainda mais o instinto superior e Vegeta agora tem o ego superior, ou ego invencível, ou ultra ego, seja lá como vocês queiram chamar. E bom, se tiver algum sentido nessa escala de poder de Dragon Ball Super, eles dois estão, no mínimo, muito perto do Bills, galera. No mínimo mesmo. Isso significa que o Gas já deveria ser mais forte do que o Bills, já que ele podia lutar contra os dois juntos e ainda ter vantagem. E nem se fala do Freeza, que aparentemente derrotou o Gas na forma base e com um único golpe. E na forma Black, Freeza derrotou o Goku e o Vegeta com um golpe também. Ou seja, se tiver qualquer lógica nessa escala de poder, o Freeza agora já está consideravelmente superior ao Bills, já que a diferença de poder dele para o Gas, Goku e Vegeta é completamente surreal. Então, resumindo, praticamente todos os deuses da destruição já foram superados lá no Torneio do Poder. No arco Moro, talvez o Bills fosse o único que não foi superado. E agora, no fim do arco Granola, se há algum tipo de coerência na escala de poder de Dragon Ball Super, Beerus também já foi superado. E olha que o Toyotaro já forçou muito para manter ele no topo da escala de poder, hein? Porque, na verdade mesmo, o Bills já deveria ter sido ultrapassado lá no Torneio do Poder também.
Então a verdade é que os deuses da destruição não são mais tudo isso que a galera pensa. E o único que talvez possa ainda ser tudo isso é o Bills, mas nem ele deveria mais ser. E com certeza ainda é mantido ali entre os mais fortes por causa da popularidade dele entre os fãs, já que o Bills é o tipo de personagem que, se ele não estiver entre os mais fortes sendo um ícone de poder, ele perderia quase todo o seu sentido na série, assim como infelizmente como quase todo mundo em Dragon Ball. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Você já tinha parado para pensar em todas essas pistas sobre o nível de poder do Bills e dos outros deuses da destruição em relação aos outros personagens? E o que você acha sobre isso? Goku e Vegeta superaram Bills? Jiren já era mais forte do que o Bills? Moro era mais forte do que ele? Enquanto a Guys e Freeza? Comente aí para eu saber. Agora vai estar passando na tela para vocês alguns vídeos de Dragon Ball aqui no canal, além também de alguma coisa que a plataforma recomende para vocês. Cliquem no que mais interessar vocês e fiquem mais um tempinho aqui com a gente. Até a próxima, galera!